A paz do Senhor, meus queridos irmãos, nós estamos aqui em mais um domingo, com a graça de Deus, para estudarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Clauber Maia e hoje nós vamos estudar a terceira lição do nosso trimestre. Nós estamos estudando nesse trimestre o corpo de Cristo, aprendendo sobre igreja, e hoje nós vamos estudar a lição de número 3, cujo título é A Natureza da Igreja. E a nossa leitura bíblica em classe encontra-se na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao verso 27. Se você tem um exemplar da sua Bíblia e quer acompanhar comigo, podemos fazer juntos essa leitura. Está escrito assim: porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas, agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Muito bem, queridos, nós vamos estudar essa lição falando sobre a natureza da igreja. E vamos entender o que é a igreja, como ela é constituída, quais são as suas principais características, como nós podemos identificar essas características da igreja. O primeiro aspecto que nós podemos ver da igreja é a sua dimensão confessional. Ou seja, a igreja ela tem uma confissão, ela tem um credo, ela tem um parâmetro de funcionamento, algo que vai dizer o que ela crê, em que confessa, e que vai orientar também a sua prática de vida, como que ela faz. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, o texto diz que a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos. Também Efésios, capítulo 2, verso 20, diz que o fundamento da igreja é a doutrina dos apóstolos. Ou seja, quando está dita que a igreja é apostólica, significa dizer que a igreja ela tem como fundamento a palavra de Deus, que são os ensinamentos de Cristo que foram confiados aos apóstolos. Então, uma igreja apostólica não é uma igreja que tem um apóstolo. Uma igreja apostólica é uma igreja em que há ensinamento bíblico, a doutrina dos apóstolos. E essa igreja precisa ter essa formação, precisa ter essa orientação, porque é a orientação bíblica que vai nos dar o entendimento sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que é que nós precisamos ter como igreja, o que precisamos fazer. Então, a primeira característica de uma igreja é que ela precisa ser uma igreja apostólica, ou seja, fundamentada na palavra de Deus. E isso nós precisamos buscar com muito carinho. A Bíblia diz que o Senhor Jesus deu à igreja oficiais como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério.
Para quê? Para que os santos alcancem maturidade espiritual, para que eles possam crescer em suas juntas e medulas até atingir a estatura completa de Cristo, que é a medida de varão perfeito. E isso tudo para quê? Para que não sejam mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que enganam fraudulosamente. Então, para que a igreja é ensinada? É ensinada para não ser enganada por falsas doutrinas, por falsos ensinos. E em tudo isso, qual é a base? É a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E qual é a função do pastor, do mestre, do líder? É ensinar o povo com a palavra de Deus, permanecendo na doutrina dos apóstolos. Então, a primeira característica que nós precisamos observar numa igreja é que ela é uma igreja fundamentada na palavra de Deus. E às vezes nós dizemos, olha, mas se você marca um ensino bíblico, um estudo mais aprofundado da Bíblia Sagrada, os crentes não vão. Mas quando marca o encontro do poder, a tarde da unção e essas coisas, aí os crentes buscam. Bom, primeiro vamos lembrar que as igrejas pentecostais de fato valorizam as experiências espirituais. Mas precisamos lembrar que essas experiências espirituais precisam estar validadas na palavra de Deus. Elas precisam encontrar na Bíblia Sagrada o fundamento para que isso seja algo realmente conforme as Escrituras. Então nós também precisamos valorizar o ensino bíblico, a palavra de Deus, e isso começa na nossa casa. Se nós valorizamos ir ao culto de doutrina, se nós valorizamos a escola bíblica dominical, se nós valorizamos o seminário de ensino e conduzimos também a nossa casa, os nossos filhos, para que possam também participar desse tipo de trabalho. A igreja, acima de tudo, ela é fundamentada na palavra de Deus. Mas claro que nós entendemos que também quem aplica a palavra de Deus ao coração é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo precisa também ser valorizado, ou seja, a ação do Espírito Santo também precisa ser valorizada na igreja, conduzindo a igreja no ensino da palavra de Deus e experimentando os dons e as manifestações espirituais que ele tem para nós, porque elas são bíblicas. Elas estão dadas na palavra de Deus para nós. A segunda característica, então, do aspecto confessional de uma igreja é que ela é apostólica, é bíblica, mas é também espiritual, conduzida pelo Espírito Santo, de crentes que nasceram de novo e andam em espírito, para não somente ter a habitação do Espírito Santo na sua vida, mas para experimentar também todo o poder que o Espírito Santo tem para nós. É algo que precisamos valorizar e precisamos buscar. O outro aspecto importante da natureza da igreja é que ela é uma igreja que tem uma dimensão local e uma dimensão universal. Quando falamos de dimensão universal, quer dizer que essa igreja ela é formada por todos os salvos, de todos os lugares e de todos os tempos. É quando nós temos um querido irmão que vem a falecer, a primeira coisa que a gente providencia é tirar o nome dele do rol de membros da instituição, porque, claro, se nós deixássemos todos os falecidos no rol de membros, daqui a pouco a igreja tem muito mais membros do que deveria, mas eles não estão aqui porque já foram para o céu. Ou seja, aquele que vem a falecer, ele deixa de fazer parte da igreja local, mas ele continua fazendo parte da igreja universal. Portanto, a igreja universal é a reunião de todos os salvos, vivos e mortos, em todos os lugares ao mesmo tempo. É o corpo místico de Cristo, a reunião de todos aqueles que confessaram Jesus como Salvador e foram inseridos em Cristo, eleitos nele. Mas existe a dimensão visível da igreja universal, que é a igreja local, que é a reunião dos crentes, né? Quando nós estudamos desde a primeira lição, nós estamos falando sobre eclésia ou eclesia, a palavra grega que é utilizada no Novo Testamento para referir-se à igreja. E essa palavra, ela é uma palavra que tem a ver com assembleia,
reunião de pessoas, um ajuntamento de um povo. Ou seja, a melhor expressão visível da Igreja Universal é a igreja local, que também nós precisamos valorizar, né? Hebreus capítulo 10, versículo 27, o escritor aos Hebreus diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Ou seja, nós também precisamos entender que existimos como igreja universal, fazemos parte da igreja que é o corpo de Cristo, mas nós nos expressamos e temos comunhão na igreja local. Primeiro porque a igreja local é o ambiente onde as ordenanças são praticadas. Veja, Jesus só deixou 2 ordenanças, o batismo em águas e a ceia do Senhor. E ambas só podem ser efetivamente praticadas na igreja local, porque só é possível batizar se houver pessoas, porque batismo é um testemunho público de fé. Eu não posso, na minha casa, encher de água a minha banheira e mergulhar e dizer, pronto, está valendo o batismo, porque não foi uma expressão pública. Também eu, na minha casa, pegar um pedaço de pão e um copo de suco de uva e dizer, pronto, está valendo, eu tomei a minha ceia. Também não, porque ceia é comunhão, né? 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo fala, o cálice que tomamos é o cálice da comunhão, o pão que comemos é o pão da comunhão. Se não há comunhão, se não há pessoas para estarem em comunhão à mesa, então não há ceia. Então é importante preservarmos isso. Além do que, na igreja local, é o ambiente onde serão praticados os dons e o serviço cristão. Então nós também precisamos valorizar a igreja local, porque ela vai nos dar essa condição. Quando se fala sobre a igreja, se diz que a igreja é apostólica, é católica, é una e é santa. Católica é no sentido de universal, não a igreja católica apostólica romana, porque aí se trata de uma instituição, né, de um organismo, de uma organização, desculpe. O organismo é a igreja católica no sentido de universal, a igreja invisível, todos os salvos que estão em todos os tempos unidos em Cristo, que são os que são salvos. E claro, na igreja local nós temos particularidades. Cada igreja tem a sua particularidade. Há igrejas que têm mais expressão de música, há outras que têm menos. Há igrejas que têm expressão de dança, há outras menos. Basta você ir na África que você vai ver como as igrejas se expressam por meio de expressões corporais. As igrejas latinas, da América Central principalmente, gostam muito de panderolas e são muito efusivas. As igrejas brasileiras, principalmente as pentecostais, gostam muito de glória a Deus, aleluia. Há outros que gostam mais de bater palmas, há outros que têm ministério de dança, e assim são expressões locais, né? A igreja local tem a sua característica. Não é a cor da parede que vai identificar se uma igreja é cristã ou não é cristã. Se tem símbolos cristãos do lado de fora ou do lado de dentro, ou até se são símbolos judaicos, não é isso que vai identificar se ela é uma igreja legítima. Mas é a fundamentação na palavra de Deus, é o ensino bíblico, é a comunhão que há em torno de Cristo e gerada pelo Espírito Santo que vai dizer se essa é uma igreja que de fato é cristã. E essa igreja cristã é caracterizada pelo ensino da palavra de Deus e pela prática de vida santa, né? Porque, como disse o concílio da igreja lá atrás, no quarto século, dizia que a igreja é una, é santa, é católica e é apostólica. Ou seja, ela é uma única igreja, porque é a igreja universal, corpo místico de Cristo. Ela é santa porque ela pratica a palavra de Deus e vive em santidade, buscando agradar ao Senhor. É católica porque é uma igreja universal, composta por todos os salvos de todos os tempos e todas as tribos, língua, etnias e de todos os locais. E é uma igreja apostólica porque nela há o ensino apostólico, a doutrina dos apóstolos é preservada. Por isso que o terceiro aspecto aqui da igreja
do nosso natureza da igreja, diz que ela é uma igreja que tem uma dimensão comunitária, ou seja, a igreja ela é uma igreja que vive em comunhão e é a igreja que precisa manter, portanto, a unidade. Várias vezes o apóstolo Paulo vai escrever dizendo que todos tenhamos o mesmo propósito, sejamos todos de um mesmo parecer. E como é que é essa unidade da igreja? Primeiro, é uma unidade baseada no ensino, né, na doutrina dos apóstolos. Para ser igreja, nós precisamos ter o nosso credo apostólico, o nosso ensino que vai nos orientar enquanto igreja. E essa é a primeira questão a se observar, porque quando alguém se afasta do ensino da palavra de Deus, automaticamente deixa de ser igreja, porque ensina qualquer outra coisa menos o ensinamento de Cristo. Claro que aqui também nós precisamos observar que há questões doutrinárias que são essenciais, que são primárias, que são basilares, e há questões doutrinárias que são secundárias. Então, por exemplo, aquilo que é base, nós precisamos manter. Deus é o único Deus, Jesus é o único Salvador, portanto, salvação somente através de Jesus Cristo, com base na seu sacrifício no Calvário, que a salvação é pela graça mediante a fé, e que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e infalível, e a única regra de fé e prática para o crente. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, e habita e interage com os crentes, com a igreja, e essas são questões basilares. Isso é básico, nós não podemos fugir disso. Agora, que o Espírito Santo é Deus, que ele é aquele que dá poder e interage com a igreja, que nos insere em Cristo e que faz com que o homem possa ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, todos nós cremos. Cremos que o Espírito Santo habita em nós, cremos que ele nos dá poder e dons. Agora, se algumas igrejas acreditam que os dons foram para a era apostólica e cessaram, ou outros acreditam que o batismo com o Espírito Santo é algo que ocorre no próprio ato da salvação. Isso difere daquilo que nós, Igreja Pentecostal, cremos que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência subsequente à salvação. Mas veja, essas são questões secundárias. Ou seja, nós cremos que o Espírito Santo age no crente e que o batiza. Como é a dinâmica e quais são as etapas disso, nós discordamos em algumas igrejas, mas isso são questões secundárias. Também nós cremos na salvação como sendo pela graça mediante a fé. Agora, se é possível ou não é possível perder a salvação, isso são questões secundárias, tem a ver com a dinâmica, ou como o pastor Silas Daniel põe no seu livro, a mecânica da salvação. Então, é preciso entender que nós concordamos com aquilo que é base e, às vezes, discordamos daquilo que é secundário. Mas eu gosto muito de uma frase de Richard Baxter, um grande homem de Deus que viveu séculos passados, que ele dizia assim: no essencial, unidade; no não essencial, diversidade; em tudo, caridade. E aí nós precisamos entender exatamente o que o pastor José Gonçalves põe na revista, dizendo: unidade não é uniformidade. E aí a maior base para nós pensarmos sobre isso é o próprio exemplo do apóstolo Paulo citando 1 Coríntios capítulo 12, dizendo: o pé é diferente da orelha, que é diferente da mão, mas a mão é corpo e o pé também é corpo, porque o corpo é formado por muitos membros que são diferentes. Veja, o primeiro versículo que nós lemos, o capítulo 12, verso 12, diz: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ou seja, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E somos uma só igreja do ponto de vista do organismo. Mas isso não quer dizer que nós todos precisamos ser iguais. Nós somos diferentes em usos e costumes, não só na mesma cidade, mas inclusive no mundo todo, né? Há pessoas que se vestem diferente por todos os lugares do mundo.
e nós não precisamos nos vestir igual para sermos igreja. Nós não precisamos ter o mesmo corte de cabelo, ter o mesmo modelo de roupa para ser igreja. Nós nem precisamos ter a mesma cor, o mesmo modelo de templo para ser igreja. Nós precisamos entender que nós somos diferentes. Há diversidade no corpo, como os membros são membros de um corpo, mas eles são diferentes entre si. É claro, nem os dedos da mão são iguais. Nenhuma pessoa é igual a outra em suas características físicas. Então, nós precisamos entender isso também como igreja. Respeitando, claro, a cada igreja, não significa dizer que nós precisamos acabar com as placas, as bandeiras denominacionais. Não, as organizações precisam existir. Até porque cada organização vai atingir também um público diferente, vai ter uma estratégia diferente e assim vai. Algumas igrejas têm mais facilidade de alcançar as pessoas da classe média, outros têm mais facilidade de alcançar as pessoas de classe mais baixa, até porque muitas vezes tem um trabalho social mais relevante. Há outros que têm a facilidade porque se reúnem em células, então tem maior facilidade de alcançar um espaço geográfico maior. Outros se reúnem só no templo e aí dependem dessas pessoas se deslocarem para lá. Mas tudo bem, há pessoas que preferem se reunir num templo do que nas casas e assim vai, gente. Nós não podemos estar criando dificuldade ou confusão por causa disso. E cada um vive a sua experiência comunitária da forma como vive. Há pessoas que vão preferir estar numa igreja tradicional e há outros que vão preferir estar numa igreja pentecostal e outros que vão preferir estar numa igreja onde há uma ação social maior, diferente. Então, isso não faz de nós diferentes enquanto igreja, mas faz de nós diferentes enquanto membros, porque é isso mesmo. Cada membro é diferente e nós precisamos, inclusive, valorizar isso. Aliás, dentro da igreja, também nós precisamos entender que as pessoas não são iguais. Elas não têm o mesmo dom, elas não prestam o mesmo serviço, elas não têm as mesmas características. Pelo contrário, o bom é exatamente isso. Imagina se todos tivessem todos os dons, talvez nós tivéssemos dificuldades em administrar isso. Mas Deus deu dons a um diferentes dos dons que deu ao outro, exatamente para que nós possamos entender que os dons não são para nós, mas sim para o corpo de Cristo. E eles devem ser ministrados ao corpo para a glória de Deus e essas coisas, portanto, são muito importantes. Então, quando nós entendemos que igreja una não quer dizer que ela é igual em todas as suas características, mas sim que ela é una em Cristo e que, sendo membros, nós precisamos ser diferentes e nós podemos ser diferentes e precisamos valorizar a individualidade e a diversidade dentro do corpo, nós vamos ter muito mais paz na nossa vida e vamos viver muito melhor, porque vivemos respeitando aquilo que é a característica de tudo aquilo que ele nos tem dado, né? Então, como igreja, nós precisamos, primeiro, valorizar o ensino da palavra de Deus. A liderança precisa proporcionar aos seus membros o ensino bíblico sólido, consistente. Precisamos investir na escola dominical, no culto de doutrina, seminários de capacitação, formação de obreiros, incentivar aos obreiros que façam o curso teológico, cursos de liderança, curso de formação. Quanto mais nós estudarmos, mais capacitados estaremos para fazer a obra do Senhor. E nós, como membros, precisamos também valorizar isso. Saber que se a igreja está realizando um seminário, se está realizando o ensino bíblico, culto e doutrina, nós precisamos estar lá, participar disso, valorizar os que ensinam a palavra de Deus, os que se dedicam a buscar conhecimento bíblico, porque para isso Deus nos deu essas pessoas para nos capacitar e nos prevenir dos falsos ensinos. Então, como membros do corpo, nós precisamos valorizar isso.
desde a nossa casa. Se nós dizemos ao nosso filho, hoje é culto de doutrina, nós não, vamos deixar para ir no culto do poder, e aí nós estamos dizendo muitas vezes, na prática, que nós não valorizamos o ensino bíblico. Nós vamos na praia no domingo, nós vamos para o shopping no domingo, mas não vamos à escola dominical. Então nós estamos criando uma cultura na nossa casa que não valoriza o ensino da palavra de Deus. E aí nós vamos, amanhã, se os nossos filhos não querem permanecer na igreja, nós temos dificuldade com isso, mas muitas vezes é o reflexo das escolhas que nós fizemos e daquilo que nós ensinamos e valorizamos na nossa casa. Precisamos valorizar também as experiências espirituais, sabendo que o Espírito Santo é aquele que nos conduz naquilo que é o poder que Deus tem para nós, e precisamos buscar isso, entendendo que é o Espírito Santo também que nos ensina, né? Que nos dá essa condição de aprendermos e praticarmos a palavra de Deus. Nós precisamos valorizar a igreja local, incentivar a participação, contribuir com aquilo que é para o sustento da obra, fazer parte dos ministérios da igreja, fazer parte do serviço da igreja, porque isso vai nos dar a condição de servirmos uns aos outros, e é isso que vai gerar comunhão. Nós precisamos valorizar os departamentos, a organização. Se a igreja está promovendo um trabalho, uma campanha, vamos participar, porque aí nós estamos valorizando a igreja local, estar presente lá para dar o nosso apoio ao nosso irmão, o culto de ação de graças, o culto de ensino, ensinar as nossas crianças a participar das atividades do departamento infantil, os adolescentes e jovens do departamento de jovens e assim por diante, porque quando nós valorizamos o trabalho da igreja local, nós estamos apoiando essa igreja para que ela possa continuar sendo o ambiente onde nós temos a oportunidade de servir a Deus, de fazer aquilo que é o nosso exercício cristão de serviço, de adoração. É o local onde nós nos reunimos para adorar o Senhor. Podemos estudar a Bíblia em casa? Podemos. Podemos adorar a Deus em casa? Podemos. Mas é muito melhor quando nós nos reunimos, e o apóstolo Paulo ensina, 1 Coríntios 14, ele diz que quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem cântico, outro tem hino, faça tudo para a glória de Deus. Ou seja, é importante a reunião, porque ali nós podemos servir uns aos outros e exercitar os dons para crescimento do corpo. E também nós precisamos valorizar a unidade da igreja, trabalhando para que nós possamos ter essa percepção de que há muitas denominações, mas elas servem ao mesmo reino espiritual, ou seja, cada denominação séria que ensina e que prega a palavra de Deus é uma agência do reino de Deus na terra, e que nós estamos todos do mesmo lado. Quem está do outro lado é Satanás e o reino das trevas. Nós pertencemos ao mesmo reino e nós devemos também valorizar as outras instituições que são denominações cristãs que servem a Deus com seriedade. O que não significa que nós precisamos estar juntos sempre, mas significa que nós apoiamos e nós não estamos aqui para falar mal de uma igreja por causa de característica essa ou aquela. Valorizando sim o que é essencial, a doutrina bíblica que faz parte daquilo que é a doutrina dos apóstolos. Se nós vivermos assim, nós seremos uma igreja que está valorizando aquilo que ela é. Una, apostólica, católica e santa. Uma igreja que baseia a sua vida na palavra de Deus e que ensina a palavra de Deus e que mantém os seus membros em comunhão através do ensino, do serviço, do culto, da adoração. E isso tudo vai fazer com que nós possamos valorizar algo tão especial que Deus nos deu, que Jesus morreu para isso, para formar a igreja, e que nós fazemos parte desse grande corpo místico de Cristo, que é a reunião de todos os salvos. Vamos valorizar isso e vamos participar também, cada dia, daquilo que é a igreja. Eu quero lhe pedir que, se você não é
ainda inscrito no nosso canal, que se inscreva e marque o sininho para receber as notificações. Também quero lhe pedir que nos ajude a divulgar a palavra de Deus através desse canal. Você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas, envie no grupo da sua família, nos seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse ensino bíblico que aqui nós estamos fornecendo. E quero agradecer a sua agradável companhia, dizendo que no próximo domingo, a próxima lição, nós estaremos mais uma vez aprendendo a palavra de Deus e incentivar que você vá à escola bíblica dominical, porque lá, além do conteúdo, você tem também a comunhão e a participação na sala de aula, que também é muito importante. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe dê uma semana abençoada e cada dia nós possamos valorizar aquilo que é a nossa experiência na igreja local, pertencendo à Igreja Universal e valorizando a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor.